Bom dia, querido, bom dia, querida. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social, que vemos como necessário para aqueles que não precisam trabalhar, não precisam estar aí no chão, pisando fora de casa, e aqueles que precisam trabalhar, devem trabalhar, que tenham todo cuidado, usando máscara, procurando se distanciar. Muito cuidado, não entre nesses jargões aí, desses fortões, que dizem que não há doença, que não é necessário isso, aquilo. Certamente essas pessoas, se tiverem que enterrar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, vão sair do cemitério dizendo para todos usarem máscara, tomarem cuidado e tudo mais. O ser humano é assim, diz a Bíblia, através do apóstolo Paulo aos Filipenses, que nós temos que nos preocupar não só com o que é nosso, mas com o que é do outro. E nesse momento em que nós não sabemos que rumo tomará, a doença irá tomar aqui na nossa cidade, é necessário sermos precavidos, sermos bem conscientes e bem cautelosos. Vamos então abrir a palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 35. Durante alguns dias do Tratando a Alma, vamos estar falando sobre Jesus, à luz do Evangelho de João. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, à luz do Evangelho de João. Diz assim, João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus ele faz essa declaração um pouco depois do milagre da multiplicação dos pães. E o que ele estava tentando dizer é que aquele milagre não foi um milagre para alimentar o povo. Não era esse o objetivo final. O fato do povo estar ali faminto e não ter como encontrar alimento ali, porque estavam peregrinando, acompanhando Jesus nas suas caminhadas, era um problema emergente. Jesus foi e socorreu naquele problema, mas a lição era além disso, era uma lição dizendo que Ele é o pão da vida e que aquele que come dele jamais terá fome. Ou seja, a multiplicação dos pães era um sinal para que as pessoas olhassem para Ele como o Messias prometido, como Deus conosco, abençoador das nossas vidas. E essa é a grande questão, porque as pessoas elas não querem Jesus, elas não querem ter de Jesus, elas querem aquilo que Jesus pode dar. Esse é um sinal da multidão. Ela não procura um relacionamento, uma intimidade com Jesus, mas procura as bênçãos de Jesus. Ou seja, querem manter um relacionamento da raia miúda, querem compreender as bênçãos de Deus na dimensão de resolver os seus problemas emergentes. Então Jesus ele me cura da enfermidade, ele me dá um emprego, ele me dá um casamento, ele resolve o meu conflito com o meu vizinho, e se o meu vizinho então ele não é da fé, aí que Jesus vem mesmo, porque ele não vai permitir que o inimigo triunfe sobre mim, e aí Jesus vai despedaçar aquela pessoa. Da mesma forma, no meu trabalho, Jesus vai me dar um privilégio, uma condição melhor de superação, porque eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do rei. E aí deturpa tudo, porque querem aquilo que Jesus pode dar, ou elas entendem que Jesus existe para dar, mas não querem de Jesus, não querem uma comunhão com Jesus. E essa comunhão com Jesus é que nos dá a condição, Ele como pão da vida,
de não vivermos como famintos. É o que ele quis dizer, por exemplo, ali em Mateus 6:11, quando ele pede para que oremos: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa ideia do pão nosso de cada dia, uma melhor tradução seria o pão de hoje e de amanhã. Ou seja, hoje eu estou orando pelo pão de amanhã. Mas por quê? Porque a consciência de que Deus provê sobre a minha vida faz com que eu enfrente o hoje com o meu coração pacificado. Você entende isso? Mesma coisa quando ele fala lá em Mateus 6, de 25 a 24, que a gente não deveria ficar tão absorvido com as questões de o que comer, o que vestir, aonde reclinar a cabeça, mas buscar o reino de Deus. Ele não está dizendo que essas coisas não são importantes, não devem ser objeto da nossa luta, do nosso trabalho, mas ele quer dizer que é algo maior que isso, que se você tiver, você será forte no enfrentamento de toda e qualquer circunstância. Ali em Lucas 10, de 38 a 42, Jesus vai nos ensinar que só há uma coisa realmente necessária. Essa é a compreensão. Entenda bem, Jesus não está vulgarizando as realidades da vida nua e crua, da vida como ela é, da nossa luta diária. Ele não está minimizando isso, até porque essas coisas são importantes. O que é viver sem o pão? O que é viver sem uma vestimenta? O que é viver sem um lugar para reclinar a cabeça? Olha, o nosso mundo é marcado por tantas injustiças, opressões, exclusões. Tudo isso é importante, mas o que ele quer dizer é que se eu estiver bem com ele, se eu estiver comendo dele, se eu estiver na intimidade com ele, eu sou forte para eu enfrentar a realidade da vida, para eu enfrentar as circunstâncias da vida, adversas ou não, e ali me sentir suprido, não caminhar como um sedento, como um faminto, como um desesperado, um desagregado, um fatiado, um perdido de si mesmo. É o que ele vai dizer lá em Filipenses 4, de 10 a 13, sabemos o que é passar por apertos, por dificuldades, mas não desesperados, não abandonados. Em Cristo posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Todas as coisas aí é enfrentar toda e qualquer circunstância, atravessar os momentos mais difíceis da vida e estar sempre me reinventando numa posição de criatividade, como alguém que é suprido. É disso que Jesus está falando. Então, quando eu como dele, quando eu tenho intimidade com ele, eu vou ressignificando todas as coisas. Não é um escudo que me protege das durezas da vida, porque as durezas da vida são da contingência humana, são desse mundo marcado pelo pecado, são da minha vida marcada pelo pecado. Eu não vou estar além do bem e do mal, porque eu sou de Jesus. Eu não vou estar livre de tempestades, vendavais, de lutos, de perdas, de derrotas, mas eu as enfrentarei sem que me perca de mim mesmo, porque eu tenho o alimento que é o pão da vida. Da mesma forma, quando eu enfrentar os momentos mais difíceis, eu também não vou me perder de mim mesmo, porque eu tenho o pão da vida. Eu não sou um faminto, um necessitado, um desesperado, alguém que parte vorazmente para qualquer prato de comida, porque não tem uma constância, uma firmeza que vem do interior. É disso que Jesus está falando. E aí, então, eu quero abrir aqui um questionamento para você refletir, porque, de certa forma, o que Jesus quer dizer é que a gente prioriza muitas coisas, se preocupa com muitas coisas que não têm importância nenhuma e deixamos de nos preocupar com a nossa comunhão com Deus, que seria, ela sim, o suprimento e a força no enfrentamento de toda circunstância. Primeiro, diga se é falso ou verdadeiro. Eu gostaria que algumas coisinhas mudassem naquelas pessoas com as quais compartilho os meus dias. Você gostaria que algumas coisinhas mudassem
em algumas pessoas que dividem com você o dia? Verdadeiro ou falso? Segundo, eu gostaria de ter dinheiro suficiente para não precisar passar o mês fazendo contas e controlando gastos, buscando a moedinha lá no fundo da gaveta. Você gostaria disso? Verdadeiro ou falso? Terceiro, eu gostaria que neste país as pessoas me tratassem com um pouco mais de respeito e dignidade. Verdadeiro ou falso? Eu gostaria de poder comprar um apartamento ou um carro novo e curtir as minhas férias aonde eu quisesse. Mas principalmente eu gostaria de ter muito dinheiro para poder ajudar todo mundo que batesse a minha porta. Verdadeiro ou falso? Por fim, acho perfeitamente possível que alguém seja infeliz, mesmo que tenha todas as coisas das questões acima. Verdadeiro ou falso? Então, não é verdade? Você pode ter saúde, amigos, família, dinheiro, liberdade e ser profundamente infeliz e perdido de si mesmo e de Deus. Sabe, algumas coisas para a gente refletir. Se a gente assinalou verdadeiro em todas elas, inclusive na última, por que a maioria de nós sacrifica tanto tempo, tanta atenção, se desgasta tanto com essas questões que a gente sabe que não fazem a nossa felicidade? Por quê? Por que essas coisas que a gente sabe que têm a sua importância, mas não são o que vão trazer felicidade? Por que essas coisas são o motivo maior da nossa ansiedade e tristeza no dia a dia? Por quê? Afinal, se essas coisas não trazem felicidade, elas realmente são as mais importantes? Então é disso que nós estamos falando. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está querendo dizer que seja como for a sua vida, seja como for o seu tempo de hoje, um tempo difícil ou não, um tempo onde as coisas estão indo bem ou não, porque entenda bem, se as coisas estão difíceis, vai passar. Os vales, eles têm início, meio e fim, como essa pandemia. E se está tudo bem, se você está raibã, as coisas estão maravilhosas, vai passar também, porque virão dias difíceis, como vem dias difíceis na vida de todos. Então, o que ele quer dizer é que se essas coisas, elas não trazem essa felicidade, por que então a gente não busca o principal, que é o pão da vida? Para que a gente possa se manter no equilíbrio. Ora no momento onde as coisas estão abundando, onde há fartura, e ora nos momentos de escassez, de crise, mas ser o mesmo, manter o equilíbrio. Como alguém que não é faminto, nem sedento, nem desesperado, alguém que tem de Jesus, mais preocupado em ter de Jesus, do que como a multidão que está preocupada com aquilo que Jesus pode dar e não necessariamente com Jesus. Simples assim. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com os lares enlutados, em conflitos, em lutas, os abençoando nos hospitais, com os enfermos, com os anjos de azul e branco, os verdadeiros guerreiros que estão nas trincheiras dos hospitais, arriscando a sua vida de verdade para cuidar dos nossos enfermos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a todos nós uma vida
abençoadora e frutífera. E que a gente entenda que se Jesus é o nosso pão da vida, e se eu como dele, eu não sou mais um faminto nem um necessitado. Eu enfrento toda e qualquer circunstância boa ou ruim, por mais dura que seja, ou por mais agradável que possa ser. Enfrento sem me perder de mim mesmo e seguro nos braços do meu Senhor. Amém. Até amanhã e vamos continuar falando sobre Jesus à luz do Evangelho de João. Tchau, tchau.